Irmãos, como sempre é motivo de grande alegria estarmos aqui para falar um pouco mais de Cristo, para falar um pouco mais do que Deus tem falado aos nossos corações, do que a gente tem visto da palavra dele, do que a gente tem estudado. E eu queria trazer aqui nessa noite um estudo que a gente vai estar falando um pouco mais sobre a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, né? O modelo perfeito a ser seguido. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Recentemente a gente comemorou a Páscoa, onde a gente celebra aqui na Páscoa a ressurreição de Cristo. Mas não só a ressurreição, né? Porque a morte também. A morte foi fundamental, a morte de Cristo. Obviamente, sem a morte não teria ressurreição, né? Mas, pelo fato, e a gente teve um aulão aqui na Páscoa, no domingo de Páscoa, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o cordeiro que deveria ser sacrificado, que era o cordeiro pascual. A gente relembrou desde lá do Antigo Testamento, onde eles começaram a fazer a cerimônia da Páscoa ali, onde sacrificavam um cordeiro perfeito, pegava aquele sangue, né, e utilizava ali nos rituais da Páscoa, nesse caso ali passando nas portas, enfim. Mas um sangue inocente foi derramado ali, para salvar o povo naquela época. Então o cordeiro sempre foi um cordeiro inocente, sem mácula, sem imperfeição, que derramou seu sangue de forma inocente. E na Páscoa foi exatamente isso que Jesus Cristo foi para nós cristãos. Ele foi o cordeiro pascual que foi entregue, que derramou o seu sangue e que morreu pela salvação dos nossos pecados. E assim, Jesus ele ensinou muito com autoridade, né, do Filho de Deus, falou muitos ensinamentos ali, ele fez muitos milagres, fez prodígios, ressuscitou mortos, curou. Mas se Jesus ele só tivesse morrido, provavelmente a missão dele aqui na terra não seria concluída, porque outros profetas vieram antes dele, também fizeram milagres, outros vieram após, também fizeram milagres, também ensinaram a palavra de Deus, só que nenhum ressuscitou, né? Então quando Jesus ele morre e ressuscita, aí ele fecha o ciclo todo da missão dele aqui na terra, né? Ele entrega com perfeição a missão que Deus deu para ele aqui na terra. Então, através da sua morte e da sua posterior ressurreição. E a vida de Cristo aqui, ela é uma inspiração para todos nós. E a gente vai estar vendo alguns versículos e vamos estar falando sobre alguns desses itens aqui. Mas primeiro, eu queria abrir com vocês na Isaías. Quando a gente vê as profecias da vinda de Cristo, talvez Isaías seja o livro que mais tem uns 3 capítulos ali que falam, pelo menos tem algum versículo que fala sobre ele, e a gente vai ler 2 aqui. A gente vai ler Isaías 7, 14 primeiro. Isaías 7,14, ele é um versículo bem completo sobre a profecia da vinda do Cristo, que ele diz o seguinte, no título aqui da minha Bíblia está a promessa a respeito de Emanuel. Emanuel, que na tradução literal quer dizer Deus conosco. Então o versículo em Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então esse aqui talvez seja um dos primeiros versículos que a gente vê na Bíblia que fala da profecia da vinda de Cristo, né? E aqui já cita um nome que a virgem daria para aquela criança, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E quem que é essa criança aqui? Obviamente que a gente está falando é Jesus Cristo. Quando a gente, ainda em Isaías, avança um pouquinho mais, em Isaías capítulo 9,
versículo 6, que é bem conhecido. Inclusive a gente canta uma música, o título dela é esse mesmo título, né? Isaías 9. Isaías 9, no versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, novamente, outro versículo de Isaías que fala na vinda do Cristo, né? E é interessante a gente lembrar, irmãos, que o livro de Isaías, ele foi escrito ali entre 740 a 680 antes de Cristo. Então, ele é um livro ali que a gente tem mais de 600 a 700 anos antes do nascimento do Messias. Então, ele já anunciava que Cristo ia vir. Talvez as pessoas que viveram ali nos anos posteriores nunca entenderam de fato o que esse versículo queria dizer. Mas quando Jesus de fato vem ao mundo, todos os que estavam à sua volta e vendo a forma que ele veio, vendo todo o seu histórico, já perceberam, falaram: poxa, isso aqui é o cumprimento da profecia de Isaías, nos deixou ali há quase 700 anos. E interessante que quando a gente fala da palavra Cristo, eu até trouxe aqui, que ela vem do latim Cristo, que é derivado do grego Christos, que significa ungido, e por sua vez deriva do hebraico Mashiach, que em português foi ali transliterado para Messias. Então em português a gente tem essa palavra Cristo e Messias. Quando a gente vai agora no Novo Testamento, lá em João 4, João ali no capítulo 4 fala sobre Jesus com a mulher samaritana, né? Jesus estava à beira do poço e eles estavam questionando ali, em Jesus 4:25, estavam questionando sobre aonde que se deve adorar, e a mulher samaritana fala, olha, no capítulo 4, versículo 25, ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E daí Jesus de fato ali revela que ele era aquela pessoa com quem ele estava esperando. Mas é interessante a gente ler esse versículo novamente, que ela fala que há de vir o Messias chamado Cristo. Então ali são duas palavras, irmãos, mas que na verdade é o mesmo significado, é a mesma tradução, que é profeta, ungido, sacerdote, rei e libertador. Então eles estavam aguardando esse Messias vir, aguardando esse Cristo vir. E também a gente pode notar que é interessante que essa palavra Messias e Cristo, ela é muito bem difundida já no Novo Testamento, né? Então ali no Novo Testamento eles já estavam vivendo toda aquela ânsia da vinda do Messias e tal, e que você não vê com muita frequência no Antigo Testamento. Igual eu falei, a gente começou a ver que a de Isaías, tem outros livros que relatam sobre a vida de Cristo, mas Isaías ali 600, 700 anos antes, né? Então, agora esmiuçando essa palavra de Isaías, no capítulo 9, que ele dá 4 títulos para o Messias, né? Ele dá 4 títulos para Cristo: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A gente vai estar falando sobre cada uma delas. Bom, primeira, Conselheiro, né? Maravilhoso Conselheiro. Então Jesus, ele veio para ser aquele que nos ensina, aquele que nos aconselha. Ao longo do ministério de Jesus aqui na Terra, ele fez vários ensinamentos memoráveis, várias palavras importantes, vários sermãos. O próprio Sermão da Montanha, que ficou um sermão muito conhecido ali na época, onde atraiu multidões. Então, quando Jesus falava, ele atraía as multidões. Então as multidões queriam ouvir o que ele tinha a dizer, porque ele falava com autoridade sobre a palavra de Deus. Ele falava como alguém que tinha autoridade sobre aquela palavra, que de fato tinha, que de fato ele era o próprio Deus aqui na terra. E ele mostrou ali, ao longo dos seus ensinamentos, o caminho para seguir, para encontrarmos a Deus, né?
qual era o caminho correto, o que o cristão tinha que fazer, o que ele tinha que abrir mão. Ele apontava os pecados do povo, apontava também a hipocrisia de algumas pessoas. Então, de fato, ele vinha como um conselheiro, trazendo direcionamento para Deus. Então, esse é o primeiro título que o próprio Isaías dá para Jesus aqui. E o segundo, o Deus poderoso. Quando a gente lembra que Jesus, ele era o próprio Deus, né? Então Jesus, ele veio como um homem, mas ele tinha todo o poder e autoridade de um Deus aqui na terra, tanto que ele fazia todos os milagres e as maravilhas que ele podia fazer aqui, como ressuscitar mortos, ele curava doentes, fazer outros sinais, como acalmar a tempestade. Então ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre a enfermidade. Então, quando fala de Deus poderoso, é justamente sobre tudo isso, sobre o poder que ele tinha sobre as coisas aqui na terra. No terceiro ponto, que chama ele de Pai Eterno. Então Jesus, ele é eterno, ele é Deus, ele não tem princípio e não tem fim. Quando a gente lê em Apocalipse, agora, lá em Apocalipse 21, no versículo 6. Apocalipse 21, 6 e versículo 7 diz o seguinte: Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem teve sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe sereis Deus, e ele será meu filho. Então aqui em Apocalipse, o próprio Deus falando que ele era o princípio e que ele era o fim, e que ele era eterno. Se a gente vê ainda, continuando aqui em Apocalipse, só que no capítulo 1, hoje a gente vai ler algumas referências aqui, irmãos. Apocalipse 1, no versículo 17, diz o seguinte, Apocalipse 1:17: Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Então esse aqui, irmãos, era o próprio Jesus falando: estive morto, mas estou vivo, e tenho a chave das portas do inferno. Interessante quando ele fala aqui também, quando ele sobre os séculos dos séculos, ou seja, que é para sempre, né? Que ele é eterno. Eu vou ler em outra versão aqui, que diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então, quando ele fala estive morto e tem autoridade sobre a morte, é justamente quando Cristo morreu na cruz, só que agora ele tem autoridade completa sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a morte, tem autoridade sobre o reino dos mortos, e agora ele vive para sempre. Então, é a questão que o terceiro ponto que ele coloca aqui como Pai eterno. Então, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A gente pode também ler agora o mais conhecido lá em João 3,16. Talvez esse aqui nem precisasse abrir a Bíblia, irmãos, todos já conhecemos, que diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. Então, ele é o Deus eterno, que também dá a vida eterna. Jesus, ele ressuscitou e vive para sempre, e assim como Jesus é eterno e dá a vida eterna aos que creem nele e que o amam, que foi o que ele disse aqui, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E também vamos ler um último versículo dessa parte, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11.
diz assim: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é a nossa por meio do seu Filho. Então, Ele é o Pai eterno, detentor da vida eterna, que dá a vida eterna aos que o amam e aos que creem nele. E o último ponto desse capítulo, desse versículo de Isaías, fala sobre príncipe da paz. Então, Jesus ele veio para restaurar nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente peca, a gente torna-se inimigo de Deus, né? Separado dele. Porque a gente já viu que Deus ele não anda em conjunto com o pecado, né? Que comunhão tem a luz com as trevas. Então, quando a gente peca, a gente fica separado de Deus. E Jesus veio justamente através do seu sacrifício na cruz para pagar os nossos pecados, para oferecer o perdão, a reconciliação com Deus e a paz. Então, assim, a gente pode ter paz na vida através de Cristo. E lá em João, através do sacrifício de Cristo. Lá em João 14, no versículo 27, Jesus fala: deixo com vocês a paz, e a minha paz eu lhes dou, não como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Então, essa parte aqui já é Jesus, ele acalmando ali os discípulos, já nos capítulos finais ali de João, falando sobre algumas coisas que vão acontecer, e ele fala ali sobre a paz, sobre a tranquilidade, com toda a autoridade do príncipe da paz, falando: eu vou deixar minha paz, não como o mundo dá, que a minha paz é a paz perfeita, é a paz onde você vai ter tranquilidade e segurança. E ele ainda reafirma, né? Não tenham medo, não fiquem aflitos. Então, a gente vai ver também agora, irmãos, sobre outros pontos sobre essa questão da vida de Jesus. A gente viu então sobre Jesus, os títulos que foram dados para ele no Antigo Testamento, sobre maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, mas outros que a gente pode aplicar também ainda sobre o ministério de Cristo aqui na terra. O primeiro ponto, que é o mais importante, é Jesus como Salvador. Como eu disse aqui, a palavra Messias e a palavra Cristo, que tem ali o mesmo significado, era uma pessoa ungida, mas era um Salvador, um libertador. A gente sabe que na história de Cristo, eles estavam esperando o Messias, estavam esperando alguém, só que comumente ali na região, como eles estavam sofrendo naquela época opressão sobre o Império Romano, que já durava ali uns 70 anos oprimindo o povo, eles achavam que o Cristo iria vir para libertá-los do Império Romano, para libertá-los daquele cativeiro. E o próprio Cristo fala que não existe existem cativeiros que não são só sobre algemas, existem cativeiros que não são cordas, que não são grades. O que ele estava querendo falar ali? Sobre o cativeiro do pecado. Então ele falava que às vezes o homem estava preso ao pecado, que era um cativeiro que não se podia ver, mas podia sentir. E quando Jesus vem como Salvador, ele vem como Salvador desse tipo de cativeiro, ele vem como Salvador dos pecados, como a gente já falou aqui, que ele veio como Cordeiro Pascual, como ovelha muda, né? Foi entregue aos seus matadores, para salvar-nos do pecado, para ser o sacrifício perfeito do pecado que todos nós tínhamos. Então Jesus, como Salvador, é a primeira e mais importante lição que aprendemos sobre a obra redentora de Cristo, né? Ele veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. E a gente pode até relembrar aqui o que a gente leu em João 3,16, que Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e essa vida eterna através do sacrifício de Cristo. Segundo ponto, Jesus como modelo de amor, né? A trajetória de Cristo aqui na terra foi marcada pelo amor, né? Ele andava com quem? Com os marginalizados ali da sociedade, ele andava com ladrões, ele andava com coletores de impostos, ele andava com prostitutas. Quando a gente fala de coletor de impostos, a gente relembra que naquela época não é assim o coletor de imposto do governo que a gente tem hoje, que a gente tem que ir lá e pagar. Era uma alta traição, porque tinha o Império Romano dominando, e daí o Império Romano às vezes não queria ali se dispor com a população.
Então o que eles faziam? Muito espertamente escolhiam os judeus, assim eles faziam outras nações, claro, escolhiam uma pessoa do próprio povo ali para cobrar imposto do próprio povo. Então imagina na cabeça daquela pessoa que está oprimida ali. Ele fala, poxa, ele era um de nós e agora ele pega o nosso dinheiro para dar para o império que está nos oprimindo. Então, quando ele falava, né, fulano é coletor de imposto, ele era um maldito, ele era um ser abominável, ele era uma pessoa que pegava imposto do próprio povo para dar para o povo que estava oprimindo ali, no caso Roma, né? O que Jesus fez? Ele herdou o coletor de imposto. Inclusive um deles virou discípulo de Jesus, né? Então, Mateus, ele fala para Mateus, vem, larga tudo e segue-me. Mateus larga tudo ali e segue, mas mesmo assim fica aquela visão, pô, ele está andando com coletor de imposto, está andando com ex-prostitutas, está andando com mendigo, pecadores, né? E Jesus aí fala justamente o que? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, eu vim para salvar as ovelhas que estão perdidas. Então, a gente nota ali o modelo de amor que tinha na missão de Cristo aqui na Terra, no seu ministério, né? Então, é o segundo ponto, Jesus como modelo de amor. Inclusive, lá em João 13, 34, ele deixa o que é conhecido do principal mandamento, que é: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, o mandamento maior que Jesus Cristo deu é amar uns aos outros. E ele resume os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2, né? Ama Deus acima de todas as coisas e ama seu próximo como a ti mesmo. Engraçado também, quando a gente lê lá em Mateus, Jesus ele era tão amoroso, quando a gente lê em Mateus 26:50, ele sabia quem havia de traí-lo. Ele sabia que alguém ia trair, ele sabia quem ia trair, e mesmo assim, quando Judas vem ali, em Mateus 26:50, perto ali de onde Jesus estava, com aqueles que haviam de prender Jesus, e ele beija Jesus, o que Jesus fala para Judas, no versículo 50 de Mateus 26? Ele fala: amigo, o que você vai fazer? O que você está fazendo, amigo? Ele poderia falar: ô traidor, você veio me prender, né? E ele fala: não. Ele sabia o que Judas estava fazendo, mesmo assim, ele fala o quê? Chama ele de amigo. Então, olha o tamanho amor que Jesus tinha pelas pessoas, pelos seus discípulos, inclusive com aquele que ia provocar nele o maior sofrimento que ele teria ali nas próximas horas, nos próximos momentos, que seria a sua crucificação. Terceiro ponto, então, Jesus como modelo de amor, como Salvador. Terceiro ponto, Jesus como servo humilde. Aproveitando que a gente está em Mateus, vamos só voltar um pouco no capítulo 20, no versículo 28. Ele diz o seguinte, Mateus 20, 28. Porque, isso Jesus dizendo, Mateus 20, 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Se a gente volta no 27, ele fala: quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos, que seja o escravo de vocês. Então, ele se humilhou aqui na terra. Teve um momento que ele lavou os pés dos seus discípulos. Alguns discípulos ali ficaram até ofendidos, falaram: como assim o mestre vai lavar o meu pé? Eu que tenho que lavar o pé de vocês, do Senhor, meu mestre. E Jesus fala: não, se você deixar eu lavar, eu não vou ter parte contigo. Então, ele demonstra ali a humildade, a capacidade de ele servir aos próprios discípulos dele. E Jesus como mestre ensinador, como a gente já deu anteriormente aqui, quando a gente fala de Jesus, da característica dele de conselheiro,
a vida de Jesus ela foi marcada pelos ensinamentos poderosos que ele deixou aqui na terra. E interessante que Jesus ele se preocupava em transmitir a mensagem dele para o público que estivesse ouvindo. Tanto que ele falou por parábolas. A gente tem várias parábolas aqui na Bíblia registrada. E Jesus ele tinha ali o cuidado de falar com parábolas que o povo daquela região, daquele momento que estava ali, entendesse. Por exemplo, quando ele fala da parábola do semeador, naquela época ele tinha muita agricultura, o pessoal plantava, então quando ele fala, o semeador saiu a semear e jogou a semente, então o povo conseguia fazer analogia com aquilo ali que ele estava ensinando para a realidade atual que eles tinham. Então, a tamanha preocupação de Cristo em passar as mensagens da maneira que o povo entendesse, né? Então não foi nada, ele não usou ali da soberba de ensinamento. Talvez alguns mestres, doutores da lei tinham esse princípio de ensinar de maneira difícil para surpreender as pessoas, para as pessoas olharem e falarem, nossa, vocês sabem, porque ele fala de coisas que a gente até é difícil de entender, mas Jesus não, com toda a humildade ele vinha, ensinava através de parábolas, ensinava de maneira fácil que o povo entendia, mas também sem deixar a autoridade de lado. E o quarto ponto aqui, Jesus como exemplo de perdão. Quando a gente, ainda em Mateus, aproveitando que a gente está no capítulo 20, a gente volta para o 18, Mateus 18, 21, quando Pedro chega ali perto de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus responde no versículo 22, não, respondeu Jesus, vocês não devem perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. É muito perdão, né, irmãos? Muito perdão. Você já teve que perdoar alguém 77 vezes durante o dia? Né? Muita coisa. Esse versículo eu praticamente uso para minha esposa quando a gente não está brava comigo, eu falo que ela tem que perdoar 77 vezes durante o dia. E quando a gente vê também lá mais um outro versículo sobre isso, agora em Lucas, olha só, em Lucas 23, imagina, Lucas capítulo 23, imagina o seguinte cenário, a gente está no momento ali saindo da Páscoa, é comum a gente até relembrar alguns filmes de Páscoa, tem uma série que ainda não chegou nessa parte da crucificação, mas é bem famosa, mas os irmãos vão lembrar de um filme, A Paixão de Cristo. Quem já assistiu esse filme? Todo mundo, né? Quem teve a curiosidade de reassisti-lo recentemente? Assim, geralmente na Páscoa, o pessoal... Eu confesso que é um filme muito forte, é um filme, pelo menos marcou ali a minha geração, o ator como a imagem de Cristo, né? Ele fica ali aquela imagem fixa. Talvez hoje para essa nova geração seja esse ator que está fazendo essa série do The Chosen, o pessoal comumente vai associá-lo a Cristo, mas na nossa época tinha esse filme A Paixão de Cristo, onde aquele ator ele ficou por muito tempo a imagem de Cristo. E naquele filme ali, se não me engano o diretor é o Mel Gibson, principalmente na cena de crucificação, é uma coisa muito forte. Eles tiveram todo o cuidado de estudar sobre até o chicote que os romanos usavam na época, que era um chicote como tranças de couro, era couro trançado assim, na ponta tinha pontas de metais por ponta, ou tinha pedaços de osso com ponta. E daí tem uma cena dessa da crucificação, que eles estão açoitando Jesus, uma cena bem forte, que mostra esse chicote cravando nas costas, o soldado puxa, vem rasgando assim, e eles zombando de Jesus, batendo em Jesus, enfiando aquela coroa de espinhos, sangrando. Então tudo aí acontecendo, e eles zombando, batendo, fazendo ele carregar a cruz, e era comum eles amarrarem as pessoas na cruz, mas Jesus não foi assim. Jesus, eles fizeram o quê? Enfiaram um prego nas mãos deles, enfiaram um prego nos pés dele, e quando ele estava lá na cruz, passando por toda essa situação humilhante, essa situação de opressão ali, que ele foi maltratado, cuspido, xingado, ele poderia simplesmente até amaldiçoar aquele povo que estava ali, né? E o que ele fala lá em Lucas 23, 34?
depois de ter passado por tudo isso, e eu vejo essas cenas desse filme aqui, vivo assim na memória, ele passando por tudo aquilo, ele olha para aquele povo que está ali fazendo com ele, e lá em Lucas 23, 34, ele diz o quê? Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Então olha o tamanho do amor e olha o exemplo de perdão, né? No momento mais difícil que ele tinha que passar, que inclusive horas antes, quando ele estava orando para Deus, o que ele fala? Já prevendo que ia acontecer tudo isso, ele fala: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. E ele passou por tudo aquilo, e no final, ele ainda, no último fôlego ali, ele pede que Deus perdoe aquelas pessoas que estão fazendo aquilo ali. Então isso é um exemplo de perdão que nos inspira ao que é buscar reconciliação com os nossos irmãos. E às vezes a gente briga com pessoas da nossa família, briga com pessoas do nosso serviço por tão pouca coisa, a gente não consegue liberar o perdão por tão pouca bobagem. E nesse caso aqui, Jesus passou por tudo aquilo e ainda estava perdoando aquelas pessoas que às vezes nem queriam ser perdoadas, estavam fazendo aquilo ali com prazer, estavam querendo humilhar Jesus Cristo com prazer, e mesmo assim Jesus fala: não, Pai, perdoa essas pessoas. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar nossos semelhantes, dificuldade de perdoar pessoas da nossa família, que às vezes por motivos fúteis a gente brigou. Então, irmãos, o que eu queria concluir com esses passos de Jesus aqui, que a gente falou? Que a vida de Jesus é justamente um testemunho de amor, serviço, perdão e sacrifício. E Ele é o nosso Salvador, Ele é o modelo a ser seguido. Quando Paulo fala em Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, 1, ele diz um conselho para a igreja ali de Coríntios, ele fala o quê? 1 Coríntios 11, 1, ele fala: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Ou seja, sigam o exemplo de Cristo, sejam cristãos imitadores. Em outra versão fala: sejam meus imitadores, né? Então imitem a Cristo nas ações que vocês fazem, leiam a vida de Cristo e sejam imitadores de Cristo, imitador de Cristo no amor, imitador de Cristo no serviço, no perdão, no sacrifício, né? Em João 4, para finalizar, em João 14, 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós, como cristãos, sabemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Jesus é o modelo a ser seguido. Então que a gente possa sempre estar relembrando da trajetória de Cristo aqui na Terra, tá? Vendo os ensinamentos de Cristo e lembrando do amor, do serviço, do perdão e do sacrifício de Cristo aqui, o sacrifício que Cristo fez por nós. Então que nós possamos relembrar esses ensinamentos de Cristo e que nós possamos colocá-los na nossa vida, que nós possamos praticar o perdão, que nós possamos praticar o amor. Amor a quem? Ao próximo, a quem quer que seja, e que nós possamos transformar a nossa vida pelo arrependimento dos nossos pecados e pela reconciliação dos nossos irmãos, e pelo perdão e pelo amor a todos. Amém? Eu queria antes de estar passando pela palavra para o pastor, fazendo uma oração com os irmãos sobre tudo isso que a gente acabou de ler agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, para louvar e para engrandecer o seu nome, e mais especificamente nessa noite, para falar mais de ti, Senhor, para aprender mais de ti, aprender mais dos seus passos aqui na terra, da importância dos seus passos e dos seus ensinamentos que tu deixaste aqui para nós, Pai. Pelos seus ensinamentos do sacrifício feito ali na cruz, Pai, pelos seus ensinamentos de perdão, Pai, de ser uma pessoa que saiba liberar o perdão para os que pedem, para os que nos pedem, Pai. E para que ser uma pessoa, Senhor, que pratique o amor, Pai. Pratique o amor para os nossos semelhantes, pratique o amor para o próximo, Senhor. E lembre das pessoas que o Senhor andou aqui na terra, Senhor. Andou atrás dos doentes, dos cobradores de impostos, das prostitutas, dos bandidos. Que a gente possa, Senhor, amar não só aos que nos amam, mas amar nossos inimigos, Pai. Amar aos que nos
cercam, amar, Senhor, e orar pelos que nos perseguem, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a ser mais como Ti, Senhor. Guia nossos passos para o centro da Sua vontade, Senhor. Ensina nosso coração a ser um coração humilde, aberto ao amor, aberto ao perdão, Senhor, e aberto às suas obras, Senhor, às suas missões aqui na terra, Pai. Que nós possamos levar a Sua palavra ao que necessita, que nós possamos levar ao conforto àqueles que necessitam, Senhor, e que nós possamos perdoar, amar aos que precisam, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra ministrada pelo Rodrigo. Só um detalhe, Rodrigo, quando você falou Mateus 18, 22, você falou 77 vezes? Não, é 70 vezes 7, né? Isso é mania de pastor. O pastor fica observando esses detalhes, né? Mas é só para deixar, vamos dizer assim, é porque eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que ele falou 77 ou ele falou 70 vezes 7? Eu não prestei atenção, né? Mas se falou 77, não é 77, é 70 vezes 7, né? É que a gente tem que dizer o que o texto diz, né? A palavra de Deus, a verdade bíblica ali, né? Uma questão informativa, né, irmãos? Para a gente não fugir da verdade, né? Ainda mais no mês que infelizmente se celebra a mentira, né? O mês de abril é um mês complicado, né? Já começa aí com o 1º de abril, é complicado, mas louvado seja Deus, é só uma questão informativa mesmo, detalhe, né, que às vezes a gente acaba passando batido. Vamos ficar em pé para que nós possamos estar orando, agradecendo a Deus, né, por mais esse dia, por mais esse momento de culto na presença do Senhor. Vamos pedir para que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Sexta-feira, culto de libertação, estaremos aqui para continuarmos buscando o Senhor com essa ênfase da libertação, da ministração, da unção, do poder do Espírito Santo que está presente em nossas vidas. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, Pai, por esta noite, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pela vida do Rodrigo, como também pela vida de todos os demais, que toda quarta-feira estão aqui, ó Deus, pagando o preço de colocar em prática, Senhor Deus, ó Pai, o dom vocacional que o Senhor concedeu a cada um deles para a edificação da Tua igreja, na ministração da Tua palavra, no ensino da Tua palavra. Que este ensino venha ficar guardado em nossos corações e venha produzir dentro de nós vida espiritual. Venha nos levar, ó Pai, para mais perto do Senhor. Venha nos fundamentar em Cristo e na verdade estabelecida na Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, a todos que vieram aqui nessa noite. Nos leva em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da Tua mão de poder. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Assim nós estamos encerrando o culto nessa noite.